paz do Senhor Jesus, meus queridos. Glória a Deus. Este é o seu momento de reflexão da palavra de Deus, que está apenas começando. Justo e eterno Deus, Paizinho querido, obrigado por estar conosco. Tua palavra, que o Senhor esteja nos ensinando, nos capacitando para mais esse novo dia. Fica conosco, te convidamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Já é inscrito no nosso canal do YouTube? Ramiro Silva 1398, curta, comente e compartilhe. Não esqueça de orar por nós. Convidar mais um a se inscrever no nosso canal. Gostaria de trazer hoje uma palavra, a vitória sobre o maligno. Como vencer o maligno? Está na epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versos 12 ao 14. Filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. Amém? Palavra de Jesus para a nossa vida, para nos encorajar na fé. Queridos, este é o apóstolo do amor, o apóstolo João, que traz nesta epístola a lembrança de quem os servos de Deus, naquela época, compunham a igreja lá na Ásia Menor. Deus levanta o seu servo para trazer essas palavras, além da lembrança do que eles eram para Deus, uma palavra de incentivo na caminhada cristã, uma palavra de fé. A igreja estava passando pela fase de perseguição e era preciso que os pais na fé tivessem essa coragem, esse desejo de trazer uma palavra para a igreja do Senhor. É interessante que Deus muda o caráter, Deus muda o temperamento. Esse João era aquele que lá no capítulo 9 de São Lucas, quando os homens, os samaritanos, rejeitaram a palavra de Deus, ele chegou para Jesus e disse: quer que orarmos a Deus para que desça fogo e a todos consuma? Pois é, Tiago e João, que eram irmãos, foram a Jesus fazer essa proposta. Jesus disse: não, vós não sabeis de que espírito sois. Também João foi o último a ser convocado quando era pescador para ser discípulo de Jesus. O tempo passa, o mestre, pela sua vida e seu ensinamento, começa a mudar a vida de João. É impossível quem caminha no caminho com Cristo não ter a sua vida mudada, transformada. É verdade que alguns tomam logo cedo esta posição de uma mudança para melhor, outros com o passar do tempo, mas é preciso paciência daqueles que estão ao redor, desejando a melhor, a mudança de alguém. O apóstolo João, depois que ele compreende o que é o amor, ele agora está trazendo nessa carta palavras carinhosas, palavras animadoras. E é interessante que nessa passagem aqui, nesses 2 versículos, digo melhor, nesses 3, ele enfatiza as palavras. Primeiro, inicia filhinhos, uma forma carinhosa. Depois, ele traz uma palavra sobre pais. Jovens, são os 3 termos que ele usa nesta passagem.
Mas ele não estava falando das fases biológicas, ele não estava falando aos pais como aqueles que são os mentores, os que são fértil para gerar uma família. Ele estava falando aqui no sentido espiritual. Filhinhos, a igreja em geral. Era um tratamento único dado a todos quantos estavam na igreja. Agora ele começa a dividir aqui os termos pais. Podia ser também aos pais biológicos, mas em especial os pais na fé, aqueles que abraçaram o evangelho primeiro. E depois eles, na pregação do evangelho, foi ganhando vidas novas, no caso, os jovens, que poderia ser até jovem na fase jovem, na fase do crescimento, mas também se refere em especial a os convertidos. Ele fala 2 vezes a palavra jovem. Mas se a gente fosse entender ao pé da letra, da forma que está escrito aqui, a gente ia dizer o seguinte, que jovens era se referindo à fase de crescimento, e a gente entendeu o seguinte, que somente os jovens poderia vencer o maligno. Somente o jovem é que seria forte, porque a palavra de Deus habitava neles e por isso que eles tinham vencido o maligno. Veja, se fosse dessa forma, onde ficaria os pais? Porque não eram mais jovens. Se fosse para vencer o maligno, se fosse para ser forte e a palavra de Deus habitar somente nos jovens, estaria tendo uma contradição na palavra de Deus. E não há contradição, há má interpretação. Então, a fase filhinhos, todos de uma forma geral. Pais, os que vieram primeiro, os primeiros que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. Jovens, aqueles que vieram depois pela pregação dos que eram já veteranos na fé. Seja qual for a sua fase de vida cristã, a palavra de Deus é a mesma. Já venceste o maligno pela palavra de Deus. Porque muita gente hoje está fora da igreja porque não compreendeu que é forte. Não forte na estrutura física, mas é forte porque tem um Deus que é forte. É forte porque a palavra de Deus habita em nós. É forte porque além da palavra, o Espírito Santo habita em nós. Que você receba essa palavra no seu coração. Os embates da vida, as lutas, os desafios têm tentado te fracassar. Mas quando você compreende que há um Deus que fortalece, há um Deus presente na nossa vida, você não dá evasão a esses ataques, mas você continua olhando para Jesus, o autor da nossa fé. Deus eterno, Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra, apresentando teus filhos que pararam para ouvir a tua palavra e agora recebendo no seu coração esta oração. Entrega em tuas mãos cada uma dessas vidas, vai visitando cada pai, cada mãe, cada filho, cada família, os doentes, os enfermos em casa, nos hospitais, os que estão presos, os que precisam de uma porta de trabalho, os que precisam de uma libertação. Se conosco, nos dando dia de paz, dia de bênção, dia de vitória, ao sairmos e ao retornarmos. Te convidamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Deus em Cristo continue nos abençoando, nos dando dia de paz, um dia de vitória. Se Deus permitir, estaremos de volta no próximo encontro, assim querendo Deus, a paz do Senhor Jesus.